Então, a gente inicia. Positivo? Perfeito. Bom, boa noite. Eu sou o professor Alain. Primeira vez aqui em Goiás, em Goiânia. Vim fazer essa palestra para vocês de 30 minutos. Tá? Vou falar um pouquinho sobre o cérebro humano. O título da nossa palestra é Neurociência e Comportamento. O cérebro, o futuro do cérebro na era digital. Tá? Aqui a gente tem o recorte ali do Instagram do Cortex. Quem quiser acompanhar, eu sou professor de neurociência, dou aula particular. Eu trouxe alguns adesivos, depois vocês podem pegar, cartões também, tá bom? A gente vai passar 30 minutos, vai ser um relance. Talvez eu tenha que falar rápido, na velocidade do WhatsApp acelerado, para poder dar tempo, tá? O título da nossa palestra é Neurociência e Comportamento, o cérebro por trás dos negócios. Opa, professor, não é esse o título, é o futuro do cérebro na era digital. Tá? Esse é um artigo científico que eu trouxe, vocês podem consultar depois no Insta do Cortex, que fala sobre o empobrecimento da linguagem e os processos do adoecer. Hoje em dia, nós estamos nos comunicando mais por texto do que pela fala, e isso tem um efeito no cérebro. Tá? Leva ao empobrecimento dos circuitos neurais motores. Em vez da gente controlar os movimentos orofaciais da boca, a gente controla mais dos dedos. Porém, atenção, o empobrecimento da linguagem, quando você reduz a capacidade de vocabulário da pessoa, você reduz a capacidade de articulação do raciocínio. É uma das formas mais sofisticadas de alienação da massa. Toma muito cuidado com isso. E as próprias plataformas de comunicação digital, elas induzem ao empobrecimento da linguagem. Tá? Muita atenção a isso. Bom, esse artigo teve repercussão no Jornal da USP, também saiu na CNN Brasil. Só colocar no Google que vai aparecer, tá? Olha que bacana essa charge. O rapaz pergunta, você se preocupa com a inteligência, o avanço da inteligência artificial? Não. Eu me preocupo com o retrocesso da inteligência natural. A inteligência natural é a nossa inteligência, a inteligência humana. Nós estamos falando da IA, e não estamos falando da nossa inteligência. Pergunta básica, aonde está a mente? A mente está no cérebro. O cérebro está no corpo, o corpo está no mundo. Tá? Nem sempre na história da humanidade a mente foi localizada no cérebro. Se a gente perguntasse para Platão onde está a mente, ele ia falar no coração. Descartes, onde está a mente? Na glândula pineal. Hoje em dia, na neurociência, a gente sabe que a mente está no cérebro, porém a mente não se reduz ao cérebro. Tá? Uma diferença basilar entre a inteligência artificial e a inteligência natural é que a IA não sofre. A IA não sente saudade, não sente emoção, não tem amizade, não nasceu, não tem pai, não teve gestação. Tá? A nossa inteligência ela precisa ser estimulada e também fazer a manutenção. Ok? Eu vou fazer agora um experimento com o cérebro de vocês, para ver se está funcionando corretamente. Tá? A primeira questão é, o que está escrito aqui? Rapidinho, tá? Está escrito em inglês, números e letras. Pegaram? Intelligence is the ability to adapt to change. A inteligência é a capacidade de se adaptar às mudanças. O que o cérebro de vocês acabou de fazer? Cálculos probabilísticos entre números e letras para saber o que está escrito lá. Tá? Agora um experimento auditivo. Vou falar para vocês o seguinte. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau quand je parle une autre langue que vous ne parlez pas? O que o cérebro de vocês acabou de fazer? Cálculos probabilísticos, pegando os fonemas e fazendo aproximações com o que tem dentro do cérebro de vocês para traduzir o que eu acabei de dizer. Eu não falei mal de vocês não, tá bom? Olha que interessante, um segundo experimento visual. Eu vou dar o play, vai aparecer uma bolinha, tá? Vocês vão focar a visão na primeira bolinha, ok? Se a coisa destrambelhar, vocês levantam a mão para eu saber, tá? Se o cérebro funcionou, se está funcionando bacana. Vamos lá.
Acompanha só essa, foca nessa. Foi? A moça já está dando risada lá. A bolinha está andando em linha reta, a primeira, ó. Todas estão andando em linha reta. Porém, o cérebro de vocês está vendo? Circular. O cérebro tem a sua própria forma de ver o mundo. A mente tem uma forma de interpretar, o cérebro tem outra. Nós somos mais inconscientes do que conscientes. O cérebro processa 20 milhões de bytes por segundo. A mente consciente processa 50 bytes por segundo. 90% da nossa tomada de decisão de compra é inconsciente. Nesse exato momento, nós estamos mais inconscientes do que conscientes. Por quê? Porque senão sobrecarregaria o nosso cérebro e a gente ficaria fatigado, cansaço cognitivo. Próximo experimento. Vocês vão focar... Vamos? Vamos, garoto. Ok. Vocês vão focar na bolinha do centro, a azul. Se uma das 3 bolinhas amarelas sumirem, vocês levantam a mão, para eu saber, beleza? Vamos lá. Aí. Sumiu? 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 Legal. Some e aparece? Em nenhum momento a bolinha amarela desaparece. Nenhum momento. Desapareceu aí, né? Isso é o cérebro. Isso é ilusão visual. Muitos dos processos de alienação, manipulação da massa, eles são realizados com o nosso cérebro. Eu falo para os alunos o seguinte, atenção a isso que eu vou dizer. Se você não usar o seu cérebro, alguém vai usar. Quem vai usar? A indústria farmacêutica usa e abusa. E o algoritmo também usa e abusa. Uma das principais características do cérebro é a neuroplasticidade. Quando você começa a construir um hábito, você repete. O neurônio conecta. O que o algoritmo faz? Quando você deixa o like, ele repete o que você gostou. Ele repete. Aí entra no que a gente chama de loop infinito do eu. É uma forma de autoalienação e autodoutrinação. Tudo que está fora do seu campo de interesse, opa, isso é ameaçador. Tá? Tem que tomar muito, muito cuidado. Quem nasceu primeiro, a mente ou o cérebro? Vamos rápido, que o tempo é curto. Quem? O cérebro nasceu primeiro, tá? O cérebro primitivo, ele começa a se desenvolver e a mente, ela começa a vir conforme o cérebro se desenvolve. Olha que bacana essa imagem. Vamos. Pintada na Capela Sistina por Leonardo da Vinci. Se chama A Criação de Adão. Aqui a gente tem Adão, aqui está Deus, aqui está Eva, Deus abraçando Eva, ali os querubins. Quem é que aparece na imagem? O nosso amigo, o cérebro, está aqui, ó. Essa parte vermelha, tá? Ó, tronco encefálico. Então, Deus ali aparece dentro do cérebro. Eu vou mostrar para vocês alguns dados da neurociência, só para vocês terem ideia da complexidade desse órgão. O primeiro deles é o seguinte, são 86 bilhões de neurônios. A grande maioria dos neurônios são chamados neurônios virgens. Eles estão no seu cérebro, mas nunca foram usados. Tá? São 100 trilhões de conexões. Só para vocês terem uma ideia, atualmente na astronomia a gente conhece 3 trilhões de galáxias. São mais conexões neurais do que galáxias. 100 quilômetros de vaso sanguíneo, só no cérebro. Se você for contabilizar a quantidade de veias capilares, esse número pula para 600. 1 litro de sangue entra e sai do cérebro por minuto, isso dá uma garrafa de vinho. 1,5 kg é o peso do cérebro. Professor, por que a gente não sente esse peso? Seria como você levar um saco de arroz na sua cabeça, né?
Porque o cérebro está boiando dentro da caixa craniana. Tá? 500 quilocalorias por dia é o consumo calórico daquele 2.500, 500 é para o cérebro. 10 watts de consumo de energia. Se você pegasse uma tomada e ligasse no seu cérebro, você acenderia uma lâmpada. 20% de oxigênio, de 5 respirações, uma é para o cérebro. E a quantidade de memórias está na casa dos terabytes. A gente não sabe exatamente quanto de memória. 1 terabyte equivale a 1 milhão de gigabytes. Daria para guardar coisa de 1 milhão de livros de 100 páginas dentro do seu cérebro. Ok? Vamos fechar a equação? O cérebro é o órgão da inteligência humana. Tá? Você precisa estimular o cérebro, porque se você deixar ele não quer fazer nada. Tá? Então, quando você pega o celular e coloca o celular na sua frente, você tem essa combinação, celular, cérebro. Quando você fica aqui repetindo, você está fazendo conexões neurais simplistas, dependendo do tipo de consumo de tela que você está fazendo. Isso se chama... A atenção, ela se tornou uma commodity. Tá? A primeira coisa que a gente precisa ter do usuário é a atenção. Só para vocês terem uma ideia, um gatilho emocional, sabe quanto é o tempo de gatilho emocional? 100 nanosegundos. Isso está no cérebro inconsciente, a gente não tem controle, ok? Bora para o próximo. Quem nasce primeiro, coração ou cérebro? Quem nasce primeiro, coração ou cérebro? Coração, a grande maioria das pessoas responde coração. Não, é o cérebro. Apesar de a gente fazer o exame para ver o coração do bebê, o cérebro nasce no 21 dias, formação do tubo neural, que é aquilo lá, ó, aquele bichinho lá. Tá? A gente tem 28 dias, forma o coração primitivo, 4 dias depois o coração começa a bater. 50 dias nasce o tronco encefálico, que é esse toquinho aqui. Ó. O cérebro ele começa a nascer de baixo para cima. Nessa parte que é o toquinho, o tronco, está cheio de neurônios responsáveis por processos vitais, respiração, batimento cardíaco. 84 dias, isso vai dar 3 semanas de gestação, formação do sistema límbico, que é o sistema emocional. Isso aqui nós estamos falando do cérebro do bebê, em gestação. Só para vocês terem uma ideia, vou falar de forma bem rápida e simples. Fizeram um estudo com bebês franceses e italianos. Os pesquisadores foram no hospital e gravaram o primeiro choro do bebê. Depois compararam a gravação e observaram que o choro dos bebês já estava modelado de acordo com a linguagem dos pais. Qual é a conclusão? Que os circuitos neurais da linguagem foram modelados durante o processo gestacional. Agora leva isso para uma gestação turbulenta. Os pais brigando, falando palavrão, xingamento e assim por diante. 120 dias a 200 dias, a gente tem aqui 7 meses de gestação, formação do córtex. Córtex em latim significa casca. É a parte mais superficial do cérebro. É a parte onde ocorrem os processamentos das faculdades cognitivas superiores. Razão, julgamento, lógica, criatividade, assim por diante. Vamos fechar a equação? O cérebro do bebê, quando ele nasce com 100 bilhões de neurônios. Opa, professor, o cérebro adulto tem 86. E ele tem 100 bilhões por quê? Porque o processo, quando o bebezinho nasce, olha que bacana aquele vídeo. Quando o bebezinho nasce, ele precisa adquirir conhecimento. Então precisa de mais neurônios. Só que eu vou mostrar um próximo slide, ele vai mostrar o que acontece. Tá vendo? O cérebro ele é liso primeiro. Depois ele vai enrugando. Pega aquela figura que a gente tem, né? Por quê? Porque o cérebro ele cresce mais rápido do que a caixa craniana, o osso do crânio. Aí ele enruga e cresce sobre ele. Tá? Se a gente pegasse o cérebro e esticasse ele fica do tamanho de uma toalha de mesa de 4 cadeiras. Só para vocês terem uma ideia. Bora, vamos para o próximo. Janelas de oportunidade. São 2. Janelas de oportunidade, qual oportunidade, professor? De aprendizagem. 2. Período crítico. Por que crítico? Porque se o bebê não é estimulado naquele período, isso tem consequências para a vida inteira.
e o outro a janela de período sensível. Sensível porque o neurônio ele tem mais facilidade de conexão. Então, por exemplo, se o bebê não é estimulado a linguagem, ele perde a habilidade e não conecta os neurônios. E na vida adulta, ele tem dificuldade de articular a linguagem verbal. Ok? Olha que bacana. Aqui, de acordo com as janelas, você pode estimular diferentes habilidades cognitivas, musical, visual, motora e assim por diante. Nós subjugamos muito os bebês, os recém-nascidos. É inocente, não sabe de nada. Negativo. Pelo contrário, lá no processo gestacional, o bebê já está pensando. Ele já está sentindo. A gente viu a formação do sistema límbico. Ó, essas ondas elétricas, eu vou colocar agora um som para a gente escutar e eu quero saber que som é esse. Eu acho que não vai. Consegue colocar o som? Vai? Não? Então deixa. Era o som de um neurônio disparando. Basicamente, ele faz como tá, trá, trá, trá. Quando você acelera o áudio do WhatsApp, você coloca seus neurônios para trabalhar mais rápido. Acontece que é como você entrar num carro, colocar uma marcha muito forte e sair correndo. Você estraga o seu cérebro. Atenção a isso. Aí, ó. Agora foi. Aumenta. Vai de novo. Okay. Isso é... Aí, ó. Isso é um neurônio disparando. Tá? E aquelas ondas é a representação gráfica do disparo dele. Tá? Aí, ó. São dois tipos de neurônio no nosso cérebro. Elétrico, por exemplo, a visão é elétrica, a audição é elétrica. E químico. Gustação, quando você coloca um chocolatinho, clica lá na sua língua, né? Química. E também a pele, quando você abraça a pessoa, libera química no seu cérebro. Quando você olha nos olhos da pessoa, o cérebro ele fica pareado às ondas elétricas. Isso não acontece na aula virtual, tá? Quando você olha para a pessoa e sorri e fala seu nome, você tende a lembrar do nome dela. Por quê? Porque o sorriso liberou química emocional, conforto, formação de grupo e assim por diante. Redes neurais. Redes neurais é a formação dos hábitos. A nossa personalidade, nosso comportamento, ele fica escrito em forma de redes neurais. Quando você acorda e pega o celular todo dia, segunda, sexta, isso vai formando e consolidando redes neurais. Chega um momento que você nem precisa pensar mais, porque consolidou, conectou a rede. A rede neural, ela dispara em uma região, se conecta com outro, vai para outro lugar, e assim, quando ela dispara junto, vai e forma a mente. A poda neural é um processo que, por exemplo, na neurociência a gente fala use it or lose it. Ou você vai usar isso ou você vai perder. Por quê? Porque o cérebro ele é muito custoso metabolicamente. A gente viu o tanto de energia que ele consome, né? Quando você começa a tocar piano, por exemplo, aí você, beleza, tá bacana, o neurônio cresceu. Quando você para, o cérebro vai e corta os neurônios. Por quê? Para não gastar energia. Tá? Por isso, de 100 bilhões, ele vai e corta e volta para 86. Porém, foi o que eu falei, a grande maioria dos neurônios são neurônios virgens. Tem 50 pessoas aqui. Se a gente pegasse o cérebro de todos nós, colocasse aqui na mesa, um do lado do outro, a gente não ia saber qual que é meu aqui. Qual que é meu? Não sei, não sei. Porém, quando a gente pega e coloca um microscópio, opa, esse cérebro aqui ele é poliglota. Opa, esse cérebro aqui domina alguma habilidade musical. Tá? No nível microscópico, sim, a gente consegue observar características. Aqui a gente tem os neurônios formando rede neural. E aqui, olha que bacana, cresce o axônio, aí ele vai conectar nos dendritos, são as sinapses, conectou, formou o cogumelinho, ó, passa mais informação. Quando você estuda, quando você lê, não é ler Instagram, nem post, nem nada disso. Quando você lê, toma nota, escreve, você tem duas habilidades, a motora, a visual e a auditiva.
Isso vai enriquecendo as conexões neurais. Se você aprende outra língua, enriquece as conexões neurais do seu cérebro, tá? Neuroplasticidade, olha que maravilha essa rede neural. Ela consegue fazer múltiplos caminhos. Tá? Basicamente, o cérebro trabalha em camadas. Aqui a gente tem a visão. Visão 1, V1, V2, V3. Calcula sombra, forma, shape e assim por diante. Ali a gente tem os números, representa a imagem mental. Por trás da imagem mental a gente tem o quê? Redes neurais. A mente está no cérebro. O cérebro está no corpo. O corpo está no mundo. Tudo que ocorre na mente influencia no cérebro, que influencia o corpo, que influencia seu comportamento no mundo. Tudo que ocorre no mundo influencia o corpo, influencia o cérebro, influencia a mente. Quem separou a mente do cérebro? Quem separou a saúde física da saúde mental? Alguém sabe? A indústria farmacêutica para ganhar grana. Tá? Não existe separação. Não existe uma pessoa que seja saudável físico e negativo na mente. E vice-versa. Tá? Isso aqui é o cérebro do ChatGPT. Ó. Essas são as redes neurais do ChatGPT. O Descartes falou o seguinte: penso, logo existo. O professor Antônio Damasio, neurocientista português, falou não. Ele escreveu o livro O Erro de Descartes. Excelente referência para vocês. Aí o Damasio, ele reformulou: sinto, penso, logo existo. Primeiro a gente sente. Depois você organiza no raciocínio. Tá? E na inteligência artificial é computo, logo represento. A IA não tem mente. Mente é do latim. Psique é do grego. Na neurociência a gente fala cognição. Tá? Antigamente falava alma ou espírito. Aqui a gente tem neurônios, representados 3D, são neurônios reais do Instituto Max Planck, da Alemanha. Aqui a gente tem disparos neurais, redes neurais. Aqui, ó, essa parte é o córtex. Casca, a parte mais superficial, onde está a cabeça do neurônio. Aqui está o DNA, os genes neurais, que vão determinar onde o neurônio vai crescer, o que ele vai produzir, o tipo de química e assim por diante. Quanto está o meu tempo? Quanto? 10 minutos? Eu vou correr para depois abrir e vocês fazem perguntas, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês o futuro do cérebro na era digital. O que a gente já tem? A relação cérebro-máquina. A primeira coisa é cérebro-texto. Esse senhor está com implantes neurais. Ele não consegue escrever. Porém, com implantes neurais é feito a tradução dos disparos. Ok. Pode dar o play para mim? Ok. Então, ele consegue escrever a partir da tradução. Ó, ele imagina as letras. O padrão de disparo do neurônio para cada letra é traduzido pelo algoritmo. E assim aparece o texto na tela. Ó, ele pensa, hello. O cérebro com o eletrodo, é processado a estereotipação, e aí no computador aparece hello. Ah, isso já existe, ok? Ok, vou acelerar, tá? Depois, olha lá, agora aparece ele escrevendo, né? Lowell é o nome dele, né? Lowell se sente como um soldado no campo de batalha, tá? Esse próximo é cérebro fala. Essa senhorita, ela não fala, ela teve um acidente há 30 anos de idade, perdeu a capacidade de falar, fizeram um implante cerebral nela, a moça vai conectar aqui para passar para o computador. Bacana. É o mesmo procedimento. A tradução dos disparos neurais, ó, toda vez que você fala o neurônio dispara da mesma forma. Se você fala na palavra banana, amor, é a mesma forma de disparo. Tá? E aí, aquele avatar representa
a moça falando, e ela está simplesmente pensando. Esses são os disparos dos neurônios representados de forma gráfica. Esse é muito bacana, que é visão. Esse senhor vai entrar numa máquina de ressonância magnética e ele vai assistir alguns clipes, vídeos dentro da máquina e o neurocientista vai ver o cérebro dele funcionando enquanto ele assiste o vídeo. Ó, entrou. Aí é mostrado alguns clipes, vídeo. Vê? Olha lá. Esse aqui é o vídeo que está sendo mostrado. E aquilo é a representação visual do que o cérebro está processando dessa imagem. É como se nós estivéssemos assistindo o que o cara está assistindo a partir do cérebro dele. Ah? Ó. Representado no clipe, representação pelo cérebro. A mesma coisa. Bem semelhante ao que a gente viu em relação à fala. Esse aqui é do Elon Musk, é o Neuralink. Antes do Musk fazer o Neuralink, quem fez foi o professor Miguel Nicoleles, brasileiro, lá da USP. Implantou chip no cérebro do macaco em São Paulo e outro que estava lá no Japão. O macaco realizava uma atividade aqui, era traduzida as ondas elétricas, o macaco realizava atividade no Japão. Tá? Aqui mostra esse moço, que foi o primeiro pessoa que recebeu o implante da Neuralink, ele jogando xadrez a partir do pensamento. Tá? Então, opa, eu quero jogar nessa casa. O neurônio vai disparar, vai fazer a tradução e aí é realocado. Ok? Esse aqui é sensacional. Espera aí um pouquinho, espera aí. Esse aqui é cérebro-audição. Vai tocar uma música, vai tocar Pink Floyd original, e depois vai tocar Pink Floyd reconstruído a partir do que os neurônios processaram, ok? No segundo ponto, quando terminar o Pink Floyd, vai entrar esse aqui. É um galo cantando, cocoricando. Depois vai mostrar o outro. Manda aí pra gente. Esse é o original. Just a break in the wall. All in all it was. Agora, neurônio. Ok? Agora vai ser o galo. Original, neurônio. Coitado do galo, parece que já foi para a galinha, né? Vocês entenderam? Existe um ponto crítico aqui, que é a intromissão dentro do seu cérebro para saber o que você está pensando. Isso a gente chama de privacidade cognitiva. Isso no futuro vai ocorrer, é inevitável. É como se a polícia chega e olha no seu cérebro para ver se você participou de um crime. Tá? Então a gente precisa trabalhar com um campo na neurociência que chama neuroética, que é a privacidade cognitiva do indivíduo. Ok, era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado. Falei na velocidade 2x do WhatsApp aqui. Agora vamos para perguntas para a gente fazer essa troca, ok? Vamos lá. Boa noite, ótima palestra, meu nome é Igor. Doutor, eu tenho várias perguntas, mas eu escolhi uma em específico. Por favor. Fui diagnosticado com autismo há menos de um ano, e essa pergunta é a que mais me pega atualmente. Existe algum formato, alguma coisa que você vê de tecnologias que podem melhorar ou curar o formato como o autismo funciona no cérebro, ou não, ele é algo que não teria como ser feito nesse nível? Olha, a melhor tecnologia é o seu pensamento. Qual é a função do pensamento? É você realizar uma ação sem precisar ir lá e entrar em campo. Você gasta menos energia. E você consegue lançar o seu pensamento lá na frente e fazer probabilidades. Isso vai dar certo, vai dar errado, vai me levar aonde?
Pensar é uma das coisas mais sofisticadas do cérebro. A grande maioria das pessoas pensam que pensam, mas não pensam, porque pensam com o pensamento dos outros. Quando você consome as coisas na internet, depois você vai mostrar para o outro, isso é colonização cerebral. Antigamente a gente falava de manipular a mente humana. Hoje em dia a gente fala de manipular os circuitos neurais. Por isso que eu falei, os circuitos neurais dos usuários estão sendo modelados. Você pega o algoritmo, fica lá, tal, e ele fica repetindo. A melhor forma de você fazer uso do seu cérebro é compreender como ele funciona, porque você vai mandar um comando da sua mente para o seu cérebro. Quando você pensa negativo, você estimula o seu cérebro a produzir química. A química vai para o corpo. Tá? 80% das doenças são doenças somáticas. São doenças produzidas pelo psiquismo. Pergunta, qual é a principal doença do ser humano? Não é câncer, não é depressão, não é nada disso. Isso é resultado. Qual é a principal doença do ser humano que está na raiz? A ignorância. Por que a ignorância é uma bênção? A ignorância é uma bênção. Inclusive, a ignorância voluntária, que é aquela que, opa, isso aqui eu não quero saber. Você se defende. Porém, a ignorância mata. Tá? E por que o conhecimento é poder? Tenta manipular uma pessoa que tem conhecimento para você ver, você não consegue. Você não consegue. Porque a gente fica falando IA. E a inteligência natural, quem é que está cuidando dela? Você vai entregar seu cérebro para a IA cuidar? Ah, não faça isso. Vamos para a próxima. Boa noite, doutor. Boa noite. Recentemente eu estava lendo um livro de neurociência e lá citava um termo específico que o cérebro não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Eu gostaria de saber a sua opinião, de forma prática, como que a gente pode ser mais intencional na questão de criação de hábitos saudáveis e também como a gente pode associar o sistema límbico e as emoções na aprendizagem mesmo, né? Porque elas causam um efeito mais significativo no cérebro. Olha, acabou, hein? O rapaz mostrou a placa ali, infelizmente. O trauma, o que é o trauma no cérebro? Um momento traumático é muita emoção. A emoção, ela é a cola superbonder, ela conecta os neurônios e não desgruda mais aquilo. O que você pode fazer é prise de consciência, tomar consciência dos seus processos subjetivos. Nós estamos mais inconscientes do que conscientes. É 90-10. 90 inconsciente, 10 consciente. Quando você começa a estimular a sua atenção para dentro, você começa a perceber o seu psiquismo. A mente, ela a gente chama de aparelho psíquico, porque é um aparelho com camadas, tem as peças, cada uma faz uma coisa e assim por diante. Por que a grande maioria das pessoas não sabe o que é a mente? Porque na década de 30, houve o boom da ciência materialista. E a mente não é um objeto de estudo empírico, você não consegue ver ela no microscópio. Tá? A melhor forma de você utilizar o seu cérebro, o seu sistema límbico, é, primeiro, saber como isso funciona. Como que a mente funciona? Se você não souber, quem vai saber? As grandes indústrias sabem muito bem. Tem neurocientistas em todas as grandes empresas. Os algoritmos, a IA, ela só existe por causa do conhecimento da neurociência. Ah? Acabou. Gratidão profunda. Quem quiser conhecer Cortex Classroom, eu dou aula particular de neurociência e comportamento, é um cérebro por vez. Tá? Podem fazer uma aula experimental comigo e usem o cérebro de vocês, senão alguém vai usar. E pode ser contra vocês. Valeu? Até breve. Tchau, obrigado.